Olá e bem-vindos a Uma Ponte de Escada. O meu nome é Catarina e hoje é dia 27 de março de 2025, é quinta-feira e estou a gravar este vídeo para vos mostrar os progressos que tenho feito nos meus projetos de tricô, mas que na realidade é mais para mostrar um projeto que acabei e não há assim grandes avanços nos meus projetos de tricô. E também para dizer que no último vídeo eu fiz mal as contas do meu projeto Tricotar é Poupar ou Tricotar é Ganhar, porque eu tenho num Excel e aquilo estava a ir buscar valores à célula errada. Mas entretanto eu agora já acabei, sim, mais alguns projetos e também mais alguns novelos. Por isso no final a minha ideia é pôr um resumo até com os meses, com aquilo que entrou e com o que saiu, hum, dividido pelos meses até ao mês de hoje, até à data de hoje, e aí sim já estarão os valores corretos. Eu confesso que me apercebi quando acabei mais um projeto e de repente já tinha soldado a dívida. O que estava a acontecer era que, em vez de, quando os projetos estavam acabados, em vez de ir buscar à célula que tem as 50 coroas, eu, como não tinha fixado esse valor da célula, estava a ir buscar à célula ao lado e a célula ao lado tinha, acho que um valor de 250 coroas, então estava-me a dar por cada projeto terminado, em vez das 50 coroas, 250. Então, claro que eu soldei a minha dívida muito rapidamente, quando na realidade não é assim. Mas pronto, eu depois logo ponho aqui as correções e tento explicar. Vou passar então para os projetos fora das agulhas, que é um que nem sequer entrou aqui para ser mostrado em processo ou em progresso, porque eu acho que fiz isto em 2 noites. A minha ideia era, eu não sei se vos acontece o mesmo, mas nós empilhamos as frigideiras e as panelas umas em cima das outras e o que eu tenho estado a ver é que, pelas panelas ou as frigideiras estarem umas em cima das outras, estou a fazer com que aquela capa antiderrapante, ia dizer antiderrapante, aquela. Bem, fiquei aqui imenso tempo a tentar pensar como é que se chama aquela película antiaderente, será? Que é para a comida não se pegar, pronto, mas não interessa. Mas estava-me a perceber que essa película estava a ficar constantemente danificada, e andava a culpar a minha máquina de lavar, só que apercebi-me que devemos ser nós, ao empilhar, que também fazemos com que essa película fique mais danificada. Então a minha ideia foi fazer umas bases para pôr em cima das frigideiras para poder pôr outras por cima sem danificar essa tal película aderente. Só que eu não tinha assim nenhuma receita em particular, pensava em fazer um quadrado quando também pensei que poderia usar alguns dos restos que eu tenho aqui para fazer uma coisa mais colorida e também mais interessante de se fazer do que apenas só um quadrado em tricô ou em crochê. Então acabei por andar por aqui pelos meus livros, a ver se até tinha receitas de panos de louça, porque existem e o Ravelry está cheio delas. Só que depois, na pesquisa nos meus livros, achei que podia fazer este padrão da Rosa Pomar. Isto na realidade eu acho que são umas leggings. Estou só à procura. Na realidade nem sequer são leggings, são mangas, aquecedores de pulso. E tem este padrão que eu gosto bastante e eu achei que podia fazer uma base com este padrão para que ficasse mais interessante tanto tricotar como ter na cozinha. E comecei a fazer em lã, só que à medida que ia fazendo, pus-me a pensar, epá, isto em lã se calhar não é boa ideia, porque vai soltar uma série de pelinhos, por isso o melhor é fazer em algodão. Mas mesmo assim, eu como estava a gostar do resultado da minha gola, embora aqui os azuis tenham muito pouco contraste, mas estou a gostar bastante e até a chamei gola agora, porque a minha ideia é usar isto mesmo como gola. Agora vou ficar toda despenteada ainda mais. Mas pronto, ainda não rematei nenhuma das pontas e eu
acho que isto faz uma gola super aconchegante. Claro que agora está a chegar a primavera, mas as manhãs são sempre bastante frias ainda. E eu acho que isto pode resultar muito bem como uma gola para quando sai de manhã cedo para o trabalho ou quando for levar a Sofia à escola. E não me parece picar. O fio, este mais escuro, o fio maioritário, main color, é da Drops, é um Nepal, e eu acho que não pica. E quando eu tenho a gola assim, não me pica nada. E então esta é a base para. Desculpem, esta base para pôr em cima das frigideiras ou das panelas acabou por passar a ser uma gola. A minha ideia era fazer disto duas. Eu tinha feito aqui, não sei se está para ver, mas aqui tinha uns pearls, um a cada lado, porque a minha ideia era cortar isto e ficar com duas dessas tais bases. Mas pronto, foi uma coisa que se fez muito rapidamente com o tal padrão deste livro da Rosa Pomar, Portuguese Knitting, e o design chama-se. Tem um nome um bocado esquisito, não me lembro. Sim, Minderica Sleeves. O meu livro está em inglês, porque eu acho que tem a versão deste livro em português já não está disponível, ou se está, é muito difícil de encontrar. E tem este padrão. Eu estou muito satisfeita com esta minha gola, com este padrão. E tricotei isto com agulhas número 5. Como eu não estava preocupada com a grossura dos fios, este fio Nepal supostamente é para tricotar com agulhas número 5, mas este azul é muito mais fininho. Mas eu acho que até resulta bem. Até mesmo estes são da Rauma. O cor de laranja é finul e dá para ver que as malhas estão muito mais abertas, mas como isto também é assim da parte de trás, não fica, eu acho que não fica mal. E então, os restinhos que foi usando eram os restos que eu tinha aqui, que são sobretudo fios que dão para feltrar e que eu uma vez tinha tentado fazer, ou ia tentar fazer bases daquelas para quentes, com bolinhas. Não sei se me estou a explicar. Vim aqui buscar as tais bolinhas. A minha ideia era fazer umas bases com bolinhas destas. Oi, já caíram. Bolinhas destas feltradas, mas nunca cheguei a fazer. Tenho aqui mais algumas bolinhas. Tenho algumas grandes, porque isto foi na altura do Halloween, queria fazer umas aranhas com estas bolas maiores. Mas pronto, acabei por nunca fazer nada disto. As bolinhas continuam aqui, à espera de uma outra oportunidade ou de um outro projeto para as usar. E, entretanto, o que me falta fazer aqui é mesmo rematar pontas e começar a usar esta gola. Eu ia dizer então os fios que usei. O fio da main color, ou da cor principal, é este, da Drops, o Nepal. E os outros, a maioria é da Rauma, este Tretro Strica Garn, que é um bocadinho mais grosso que o Finul, mas também é 100% lã, se não me engano. Sim, 100% lã norueguesa. Isto foi para uma camisola que eu fiz há algum tempo, à La Fosse Lope, acho eu, que fiz juntamente com a Fátima, do podcast Fiber Nuts, e com o André, do podcast do Loft das Conversas. E cada novelo destes tem 50 gramas e cerca de 108 metros. Este é dessa camisola, este vermelho também, este amarelo também, e depois eu acabei por usar um azul que é aquilo que na altura se chamava PT. Não, não é não. É Tutro Gamma Séria, mas também é lã norueguesa, e isto foi uma vez um fio que eu troquei com alguém. E o verde usei o resto que tinha do macacão que tricotei para o meu sobrinho. E acho que foram as cores todas que eu usei. Não. Sim, foram estas cores que eu usei. Assim. E estou muito satisfeita com o resultado. E o tal, este azul aqui, que já não tenho mais. Usei tudo, mas isto era assim um
o resto da alpaca de um pack que eu comprei para fazer uma camisola, que eu depois nunca cheguei a fazer essa camisola e fui usando os novelos à medida que ia aparecendo a oportunidade. E pronto, já me alonguei demasiado sobre este projeto e não era suposto ficar aqui a falar muito sobre os meus projetos de tricô, até porque não tenho muitos. Um outro projeto acabado que eu acho que da última vez eu não tinha acabado, estava se calhar a meio, foram as minhas meias forçadas, como eu lhe chamo, as meias que tricotei para a Sofia e o objetivo era tricotar, a Sofia usar, depois serem lavadas e irem à máquina de secar. Por acaso, não foi propositadamente, mas ainda bem que assim o fiz, porque dá para ver as ligeiras diferenças. Mas quando pusemos as meias a lavar, houve uma meia que não foi para dentro da máquina e eu por acaso notei, só que acabei por deixar ficar assim para poder ter um termo de comparação. Agora, eu espero que não se importem que eu mostre uma meia usada e outra que já foi lavada e está pronta para usar, mas é mais por termos de comparação. Então, o fio, eu não sei bem qual é a base, mas é um fio de meias. E o que eu fiz foi tricotar. A Sofia usou estas meias um dia no jardim escola, e depois, claro, pusemos a lavar e a secar na máquina de secar. A lavar no programa normal de 30 graus, sem ser programa de lãs, é programa de roupa normal, o que eu uso quando lavo coisas deste género, camisolas, o que seja. E depois pus na máquina de secar também no programa normal. E as diferenças são mínimas. Dá para ver que. Mas eu acho que isto também. Esta meia, se calhar, está larga pelo uso. Porque quando eu vejo a maior diferença é no canelado. Que esta é a meia que foi usada e não lavada, esta é a meia usada e lavada. E dá para ver que esta ficou muito mais junta, os fios não, a malha está muito menos larga, mas depois eu estive a comparar e em termos de tamanho, elas estão do mesmo tamanho e aqui também até em termos de comprimento do pé, eu achava que elas tinham encolhido um bocadinho, mas na realidade o bocadinho que encolheram eu acho que não é muito significativo, é assim um bocadinho nada. O que eu acho que acontece com o fio é que ele, depois de lavado e de secado, seco, se rearranja e volta se calhar à sua estrutura inicial que tinha após as meias terem sido tricotadas. Não creio que isto seja um grande problema. E a meia não está nada feltrada, dá para ver, as malhas continuam no mesmo sítio, a meia é elástica, continua a estar super elástica e pronto, esta é a única diferença que eu noto. Eu se calhar se agora usar esta meia, pois elas acabam por ficar com o mesmo tamanho, acho eu, depois com o uso. Em termos de toque de tecido, eu acho que a meia lavada ficou, o fio em si já era macio, mas eu acho que a meia após ser lavada ficou ainda mais macia. E pronto, este é o meu feedback da nova base das meias da Maria João. E não disse, mas a cor mantém-se impecável depois de lavado e seco e tudo mais. Não, aliás, não se nota diferença nenhuma de uma meia para a outra, as cores continuam exatamente iguais. E pronto, esta é a minha, vou dizer, experiência com este novo fio, nesta nova base, e agora posso pôr outra meia para lavar. Confesso que fiquei satisfeita por ter acontecido esta história de só ter lavado uma meia, nem nunca me tinha lembrado disso, mas é uma boa forma até de ver como é que os fios se comportam. E pronto, estes são os meus projetos acabados. As meias da Sofia é com fios pontinhos ao vento. Eu usei cerca de 32 gramas para tricotar as meias. Eu tinha aqui o novelo há bocado, mas tenho quase a certeza que a Sofia o tirou, porque o meu novelo desapareceu. Mas, de qualquer das formas, eu sei que usei 32 gramas e tricotei com agulhas 2,5 e é isso que tenho para dizer sobre as meias. Depois, projetos nas agulhas, continuo a tricotar o meu Yaka, que está lá em baixo e não me está a apetecer ir buscar porque os avanços são mínimos. E ontem à noite, como eu daqui a nada vou sair e acho que me espera uma longa espera, se calhar não longa, mas acho que vou ter alguns tempos de espera e além disso a viagem até lá é de pelo menos meia hora
eu que tinha acabado esta minha meia, que era a minha meia deste caldo não é de advento, é da quaresma, mas pronto, eu não estou assim se calhar a participar muito oficialmente, e é uma meia que tem um tamanho meio esquisito, porque eu estava a pensar fazer até ao joelho, depois, isto foi a meia que eu tricotei quando fui a Portugal, parei, algures, porque era a meia que eu estava a tricotar no avião, e quando cheguei aqui a casa, não sei porquê, achei que era para fazer o canelado, então a meia não vai bem até ao joelho, tem um comprimento um bocado estranho, mas ah, dá para usar perfeitamente. Só que, como eu tinha acabado, achei que podia fazer o cast on da biqueira, porque esta meia eu estou a usar as guidelines do padrão da Sarah Coelho Robinson, que é a meia Out of Sort Socks, e começa pela biqueira, então foi o que eu fiz. Eu ontem acabei a biqueira e comecei a parte do pé, e isto exatamente com o objetivo de a partir de agora só ter de tricotar à volta, sobretudo hoje que eu sei que vou sair e vou ter se calhar alguns compassos de espera, então eu resolvi preparar este projeto para estar nas agulhas, porque nem sempre me apetece tricotar no meu casaco, nem eu não me apetecer tricotar. Como o fio é escuro, se eu estiver em ambientes de pouca luz, às vezes custa-me a ver em que carreira é que estou, e já me apercebi que me enganei imensas vezes e depois tenho de voltar para trás. E quando refaço aquele, eu acho que se calhar é broken rib, não fica tão certinho, então o casaco está com alguns erros, mas pronto, eu vou deixar ficar assim. Não disse o fio que estava a usar, o fio às riscas é da Regia, hum, é este fio, e o fio cinzento é um fio pintado pela Maria João Rocha, e por acaso agora está ali em cima da mesa, não me está a apetecer ir buscar, mas também é um fio de meias e eu acho que fazem um conjunto muito giro. Estou a usar agulhas 2,25, e acho que é isto que eu tenho para dizer sobre as meias. E depois, ainda nesta onda de querer tricotar coisas para as tais bases para as frigideiras ou para elas não se tocarem quando eu as encavalito umas em cima das outras, andei a pesquisar aqui nos meus livros algumas coisas para fazer. Este livro tem padrões de tranças, só que eu acho que tranças se calhar é assim um bocado chato de estar a tricotar. Uh, não sei, porque cria mais volume e nós com a maneira como temos as frigideiras, aquilo está numa gaveta, eu tenho medo que se fizer uma coisa muito volumosa, depois a gaveta seja mais difícil de fechar ou tenha de arranjar outro espaço para pôr outras frigideiras, porque uh, eu acho que tenho espaço para pôr uma coisa fininha, mas não para começar a fazer uma coisa muito acolchoada. Um, então, o que eu decidi fazer deste livro, quando andava aqui à procura, é a Sofia tem. Usei esta caixa. Isto é uma caixa, não sei de onde é que veio, mas é uma caixa de cartão. E usei esta caixa para fazer camas para os bonecos dela. E eu achei que, inspirada aqui por este livro, poderia fazer uma capa para a caixa. É isto que está aqui, não sei, agora não estou a mostrar. Eu estou de uma maneira um bocado esquisita porque tenho o microfone aqui deste lado preso à cadeira. Hoje a câmera está em cima da cadeira, eu estou no chão. Eu espero que este setup funcione um bocadinho melhor por causa da luz e também se ouvirem alguns barulhos é porque eu decidi ter a janela aberta. Hoje, apesar de estar bastante nevoeiro e muito nublado, está um bocado abafado e eu senti a casa um bocado abafada, então tenho aqui janelas para arejar, as janelas abertas para arejar a casa, e eu espero que não se ouça muito trânsito ou pessoas a passar ou assim. Mas pronto, estava a falar da minha o meu novo projeto, que há de ser uma capa para esta caixa. Eu não sei se vou fazer mesmo com estas tranças ou assim. Eu confesso que as indicações desta receita são bastante, como é que eu ia dizer, gerais, não tem assim uma coisa muito específica. Diz-me apenas que usaram um fio de algodão fininho. O que eu estou a pensar usar, que é este cor-de-rosa, não é assim tão fininho. Isto é o Paris da Drops, e é um fio que
Tem 17 malhas em 10 centímetros e aqui eles dizem uma amostra ou de 24 malhas ou de 26 malhas, porque isto também é suposto fazer umas tranças, só que eu acho que só vou usar isto para me basear como é que monto o, ah, esta capa à volta da caixa. Isto também porque eu quero gastar o máximo possível destes fios de algodão, sobretudo estes novelos que eu tenho aqui soltos. E isto é uma coisa que eu comecei a fazer, mas vou desmanchar porque ficou muito comprida. Este sim é um tal paninho para pôr entre as frigideiras, que tem este padrão, ou há de ter este padrão, e isto pedia um cast on de 50 pontos. Eu acabei por fazer 62 porque achei que 50 ia ficar pequeno. Só que agora fui ver e isto é enorme para ter na base das frigideiras. Eu acho que tinha de diminuir uma repetição, pelo menos assim, e aí chego aos tais 50 pontos. Então, este projeto é para desmanchar e refazer. Isto é um fio da Drops também, é um moscate. Tanto o Paris como o moscato são fios que eu herdei aqui há uns anos, há 2 anos, se não me engano, e eu, este moscato, tenho este fio cinzento e tenho também um fio, agora está ali na minha caixa dos fios herdados, um fio branco. E eu acho que é com este que vou, com estes dois fios que estão mais soltos, são novelos sozinhos, enquanto estes eu tenho bastantes. Este muscato tenho só dois e ambos de cores diferentes. A minha ideia é fazer o tal, uh, esta tal base para as frigideiras. Eu preciso no mínimo de umas 3 ou 4 e já me apercebi que por cada repetição estou a usar 10 gramas, então isto ia ficar uma coisa muito, não muito alta, ia ficar muito estreita e muito comprida, e não é isso que eu quero uma coisa mais quadrada, então este projeto será para desmanchar, aliás, posso até já tirar das agulhas, que é para não ficar aqui, e isto também é uma coisa boa, porque o padrão é bastante repetitivo e intuitivo, dá para ler, então isto também é uma coisa que se pode ir tricotando, pode ser também tricô de viagem. E pronto, acho que era tudo o que eu tinha para dizer em termos dos meus projetos das agulhas e as coisas que estou a planear fazer. Fiz uma pausa na minha camisola, está ali o saco, por isso é que estava a espreitar, está ao pé da mesa, na minha camisola A Piece of Silver, da Vera Valimaki, porque estava com aquela dificuldade das manchas pretas. Eu ainda não decidi o que é que vou fazer, então por isso a camisola continua parada. Entretanto, também não avancei nada nas minhas meias das aranhas para o Félix, e eu acho que se calhar antes de tratar da minha camisola, a Piece of Silver, porque vai ser uma camisola muito quente e nós vamos agora entrar numa estação mais, espero eu, numas estações mais frescas, frescas não, mais quentes. Eu acho que não preciso de uma camisola tão quente, precisaria de algo mais fresco, mas e mais fácil de pôr e tirar. E daí eu estar agora a apostar no meu casaco, que acho que é um casaco que deve dar perfeitamente também para usar em noites de verão. E pronto, eu acho que é tudo. Vou tratar da minha contabilidade de tricô e tentar explicar o erro que fiz. Eu acho que não vou explicar nada, já expliquei há bocado. Vou só tentar pôr aqui uma tabela com aquilo que usei durante o mês de janeiro e fevereiro e o que usei até agora durante o mês de março. E sim, agora sim é tudo. Muito obrigada por estarem desse lado e até uma próxima. Tchau, tchau.